Tudo bem, galera? Estamos juntos de novo. Professor Bode aqui. Vamos aqui para uma aula no Motiva, formação do Reino Franco, dentro dessa estrutura aqui, ó. Idade Média, que vai pegar do século V aqui até o século XV, belezinha? Dividido as suas duas partes, alta Idade Média, baixa Idade Média, no meio tem cruzadas, as famosas Guerras Santas. Vamos fazer a introdução aqui, dá uma olhada na tela aqui novamente. Olha a imagem aqui. Idade Média, século V ao XV, formação da base. Estudamos juntos aqui desintegração do Império Romano. Tranquilo? Dá uma olhada aqui nessa imagem. Vamos voltando. Volta, malandro. Estudamos aqui nessas flechinhas vermelhas, você está vendo? É o processo que está acontecendo. Os tártaros, mongóis, os asiáticos, eslavos estão empurrando essa formação germânica que eu coloquei aqui com esse contorno roxo. Estão empurrando esse processo aqui, esses povos. Eles vão entrar e vão criar aquilo que é chamado do processo da crise do Império Romano, lá no século I, II, III, chamada baixa fase do Império Romano. Já estudamos essa aula também. Dá uma olhada aqui. As invasões elas vão estar dentro do conjunto chamado aqui crise interna. Essas crises, vamos voltando aqui, nós já estudamos aquela aula anterior sobre o fim do Império Romano. Nós estudamos que é marcado pelo fim da expansão territorial romana, é marcado pela migração das legiões para dentro da cidade de Roma, vai inchar aquela situação, né? Aquela sociedade. Nós vamos ter aqui as tentativas de conter a crise, inflação, burocratização, briga, proletariado, lembra? Os proletários, os miseráveis plebeus da época. Tudo isso é uma tentativa de achar uma saída. Uma delas, volta para cá, é essa aqui, ó. O Império Romano vai ser dividido primeiramente em 4 partes, depois em 2 partes. E assim nós temos finalmente o nascimento aqui do Império Romano do Oriente e do Ocidente. Aqui eu coloquei a imagem para vocês verem quem são esses grupos bárbaros. Presta bem atenção na estrutura que eu coloquei para vocês observarem. Olha a imagem aqui desse bárbaro da época, certo? A título de ilustração. Você que gosta aí de acompanhar os jogos, né? As histórias. Quais são os grupos? Tártaros, mongóis, eslavos e germanos. Quem que vai fazer o processo de fixação, ruralização e criação dos primeiros reinos bárbaros? Esses de baixo aqui, ó, os germanos. Formação do império, aquilo que vai ser o primeiro império pós-mundo romano, o Império Franco. Esses aqui. Tranquilo? Belezinha, fácil, né? Essa é a formação, ó. Olha aqui, a parte verde, a Magna, a grande Alemanha, a grande Germânia, certo? Esses povos estão descendo. Olha que eu coloquei aqui, ó, a imagem sobreposta. A parte verde descendo sobre essa parte mais, vamos chamar assim, mais salmão. Pegou o processo? Lembra que esse povo já está aqui, vamos voltando aqui. Esse povo germano já está inserido na sociedade aqui, com aquilo que foi chamado de Pax Romana, lembra? Concessões de terras, alguns estão dentro do chamado sistema legionário como mercenários, já há uma movimentação aqui dentro desses germanos aí, beleza? Vamos voltando aqui. Assim, nessa sequência, eu coloquei essa imagem aqui, ó. Dá uma olhada aí. Foi feita a divisão. Observe essa linha imaginária aí, ó. À sua direita nós temos todo o Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. Processo que vai de 330 até 1453, com a queda do Império Bizantino, a queda de Constantinopla pelo avanço das forças islâmicas já, vamos dizer assim, centralizadas. Do lado de cá, a parte verde, você está acompanhando aí, nós temos a formação dos chamados reinos bárbaros do mundo europeu ocidental. Nós vamos estudar aí também 2 partes importantes. Tranquilo? Formação aqui, né? Vamos falar sobre os reinos germânicos aqui. Eu coloquei um resuminho para você acompanhar a matéria já vista por nós aqui. Dá uma olhada aqui na nossa
a nossa chamada imagem, para você ver cada risquinho. Isso aqui é uma cor, acompanha aqui no quadrinho de baixo, ó. A corzinha amarela, para onde que eles vão? Lá para aquela região da Inglaterra, beleza? Então, cada flechinha disso aqui é um processo de uma migração e a criação de um cenário histórico daquele povo. Tranquilo? Facinho. Avança aí. Finalmente, nós vamos chegar aqui aos reinos bárbaros, que vai pegar do século V até o século VI, está formado aquele processo de reino bárbaro e depois ele avança para o chamado reino medieval, feudal. Tranquilo? Dá uma olhada aqui na formação já constituída. Os anglo-saxões, aquela flechinha amarela que eu falei para vocês, os ostrogodos com essa parte maior aqui, que vai até as ilhas aqui italianas, burgúndios, francos, alamanos, suevos, visigodos, pegou? Toda essa formação que atualmente é a Europa que você conhece aí, a grande maioria das 27 nações que estão dentro do processo da Brexit. Não sabemos se a Inglaterra vai sair ou vai ficar até dia 29 de março. 30, né? Muito bem. Tribos germânicas. Vamos voltando para cá para a gente ver como que vai acontecer essa formação importante aqui. Tranquilo? As dicas aqui, ó. Então, essas tribos germânicas, ou chamados assim, ó, os povos, também chamados de clãs, famílias, os povos germânicos. Tranquilo aqui? Eles vão deixar para a constituição histórica do mundo chamado feudal uma espécie de encadeamento. Dá uma olhada aqui, ó. Eles têm aqui um passado do Império estudado por nós, romano. Beleza? Lembra que eu falei para vocês agora? Eles estão dentro do Império Romano como mercenários, soldados, certo? Estão aculturando e sendo aculturados. Nessa passagem, eles vão carregar para cá também, para o mundo europeu, os seus chamados assim, ó, usos e costumes. Os costumes bárbaros, beleza? Lembra aquele termo? Bárbaros porque não se conhece, ou porque os romanos desclassificavam eles não eram dotados da mesma cultura romana, latina, intelectualizada. Eles eram mais barbudos, mas sem cultura. Bom, nós temos dois destaques aqui. Eles vão trazer dessa região aqui, ó, uma tendência, que é o chamado colonato. Certo? Eles carregam de lá. Esse processo vai chegar aqui na Idade Média com o nome de feudalismo. Certo? Outra situação importante, eles vão trazer para essa região aqui o chamado direito consuetudinário. Tranquilo? O que é isso? Como são tribos, são clãs, o que eles fazem? Eles se reúnem em grandes assembleias e vão estabelecer aquilo que é chamado de, por grupos, tirar um direito, uma espécie de acordo. Assim eles escolhem um líder para a guerra, assim eles tiram as suas chamadas diretrizes para fazer um processo, direito consuetudinário, em assembleias. Tranquilo? Nós temos aqui também uma outra situação interessante, que é deles aqui, ó. Essa migrou para cá, ó, certo? O processo chamado de, vamos colocar aqui assim, a sua liderança guerreira, aqui, ó. A sua liderança em forma de guerra. Um dia, esses bárbaros aqui, eles vão se tornar aquilo que é chamado de nobres. E os nobres, eles vão fazer um processo chamado assim de, vamos pegar aqui assim, ó. Os nobres vão fazer aquelas lutas, aquilo que é chamado de cavalheirismo, aquelas competições. Tudo isso lembrando o seu passado aqui, ó, essa liderança guerreira, reproduções de antigas guerras, certo? Muito bem. Dentro dessa estrutura aqui, tem uma que você não pode esquecer. Vou colocar ela aqui. O comitatus. O que é isso aqui? Eles se reúnem, se organizam, e vem da palavra
companheirismo, parceria. Eles lutam juntos. Da Assembleia foi tirada uma liderança guerreira aqui. Essa liderança guerreira tem um juramento. Todos eles vão jurar, politeístas, pagãos, juram perante um Deus, perante o seu líder guerreiro, que vão estar caminhando juntos na vitória ou na derrota. E assim, esse comitatus é uma parceria, como se fosse, na nossa história do Brasil, Juliano Gordão, era no fio do bigode, beleza? Essas situações são importantes. Aí tem politeísmo, certo? Uma espécie de paganismo. Dessa maneira, esses aqui, ó, fazem essa movimentação para cá. Aqui, nós vamos ter os chamados reinos bárbaros. Esses reinos bárbaros vão desenvolver essa estrutura aqui. Aonde nós temos aqui observações clássicas, ó. Isso aqui você já está vendo que é a fundamentação do modo de produção que vai ser estudado por nós aqui. Tudo está ligado à terra, base de troca. Aqui nós estamos vendo uma sociedade guerreira, onde teremos os caras que são os donos da terra, mas também fazem o processo de guerra, os senhores feudais. O processo aqui é contínuo e tranquilo, beleza? Vamos voltar aqui na nossa imagem. Dá uma olhada aqui, ó. Voltou, fez o movimento. Fiz um resuminho para vocês aqui, ó, sobre os guerreiros, os germânicos, quem são eles e quais são os povos que vão formar essa nossa chamada a região europeia hoje. É só você olhar na imagem que nós passamos aqui agorinha aí para você. Tranquilo? Dessa maneira nós temos aqui, ó, olha a imagem. Esse é o povo nesse período. Século V, século VI, VII. Aqui cada cor representa uma região, onde você vê claramente o reino franco aqui, ó, sendo distribuído pela França, pela Alemanha. E um dia vai acontecer um processo de formação, de aglutinação lá pelos reis da dinastia carolíngia. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, beleza? Próxima aula, dá uma olhada aqui. Dinastia Merovingia e Carolíngia. Dá uma olhada no Império Carolíngio aqui, ó. Essa parte aqui mais clara, aqui mais ocre. A parte direita, área de influência carolíngia, e aí nós vamos ter em sequência posterior Império Bizantino. Dá uma olhada aqui, ó. Essa parte mais roxinha aqui. E aí o nascimento, lá na frente, século 6, 7, 8, do islamismo. Essa é uma planificação de um mapa da situação que vai se desenvolver a partir desse processo da Idade Média. Beleza? Tranquilo? Motiva que a vaga vem aí. Certeza que vocês vão ter um bom vestibular. Já foi ditado hoje o plano, né? As chamadas datas para você fazer a inscrição lá no Enem. Motiva que a vaga vem, gente. Um abraço aí.